Bom dia e bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro Summit Rede em STEM 2021. Eu sou o Rafael Moreira, meus pronomes são de, ele, dele, sou um homem cis, de cabelos curtos, pele branca, uso barba, estou vestindo uma camisa polo amarela e atrás de mim tem uma parede branca. Também sou o fundador e atual presidente do Instituto Rede. Hoje estamos com a presença das nossas intérpretes Miriam e Lucinete. A Miriam é uma mulher cis de pele branca, cabelos curtos, ela está vestindo uma camisa preta e atrás dela tem uma parede branca. A Lucinete, uma mulher cis de pele negra, cabelos pretos, ela está vestindo uma camisa preta e atrás dela tem uma parede branca. E hoje, dia 11 de novembro, daremos a abertura do nosso tão esperado evento Summit Rede em STEM 2021. O evento está na sua primeira edição e estarão reunidos pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, ativistas, educadores, profissionais do setor privado e interessados nas questões que envolvem gênero, raça, etnia e interseccionalidades nas áreas das exatas. Para ser mais específico, seria nas áreas das ciências, tecnologia, engenharias e matemática, que vem do inglês a sigla STEM, pensando sempre no contexto brasileiro. O tema desta edição é a importância da diversidade e inclusão nas ciências exatas e engenharia no Brasil, no contexto brasileiro. Então, nos próximos 3 dias do evento, vamos colocar no debate atual estratégias para combater e modificar o desequilíbrio existente em relação à diversidade e inclusão encontrado tanto no ambiente acadêmico quanto no mercado de trabalho brasileiros. As áreas de STEM influenciam significativamente os principais aspectos da vida cotidiana, desde a pesquisa e tecnologia até mesmo comunicações e medicina. Entretanto, a força de trabalho nessas áreas raramente reflete as diversidades das populações que elas o servem, né? Assim, o Summit Rede em STEM 2021 é uma oportunidade para o debate e busca por soluções efetivas e viáveis para que possa mudar o cenário do Brasil, o qual é caracterizado por sua heterogeneidade estrutural de segmentação do mercado de trabalho e do acesso às novas tecnologias, conhecimentos e capacidades associadas às áreas STEM, sendo as mulheres e outras minorias raciais e étnicas subrepresentadas. Cada dia do evento, teremos um subtema que será discutido. E hoje, quinta-feira, dia 11 de novembro, o tema central para as palestras e mesas virtuais será inclusão na pesquisa e educação STEM. Em cada palestra e mesa virtual, ou até mesmo bate-papo, teremos uma pausa de 10 minutos, tempo suficiente para você levantar, esticar as pernas e voltar para continuar assistindo às nossas palestras, né? Então, eu vou compartilhar com vocês hoje a agenda do dia, o que será discutido, quais são as atividades das próximas horas. A primeira palestra de hoje será com o professor Dr. Valente da Universidade de Campinas. Ele discutirá sobre a construção do conhecimento nas áreas STEM de uma perspectiva mais inclusiva. Na sequência, teremos a professora Elisa Tomoe da Unesp, campus Presidente Prudente. Ela irá apresentar para nós sobre a abordagem construcionista contextualizada em uma perspectiva inclusiva. A primeira mesa virtual será apresentada e discutida sobre inclusão na pesquisa e educação para todos os gêneros. Será uma mesa virtual extremamente importante para nós do Instituto Rede. E tenho certeza que todos nós iremos aprender bastante.
E contaremos também com a presença do professor e educador Eduardo Lanucci, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e as pesquisadoras, a doutora Sandra e Thaís, da Fundação Carlos Chagas. E para encerrar o primeiro dia do evento, teremos uma entrevista com a professora Daniele Mourão. Ela também faz parte da nossa divisão de pesquisa e educação no Instituto Rede, e ela irá discutir sobre o cotidiano da comunidade LGBTQIA+, tanto no mercado de trabalho, como também nas áreas de ciências exatas e tecnológicas. Bom, essa é a nossa agenda do dia de hoje. Teremos uma pausa de mais ou menos 3 minutos, que será o tempo suficiente para você pegar aquele cafezinho ou chá e se preparar para a primeira palestra do dia. tarde a todos. Inicia mais uma edição do Summit do Instituto Rede. Meu nome é Ana Cristina Cardoso Coimbra. Eu sou uma mulher morena, 1,80 m, cabelos pretos. Estou vestindo uma blusa cinza com um colar. Ao fundo temos uma parede branca e eu estou também usando o microfone. Ao meu lado, a tradutora de Libras, Miriam, é uma mulher branca, ela é de cabelo preto e ela está também vestindo uma camisa preta e ao fundo uma parede também branca. A minha formação, eu sou uma bacharel em sistemas de informação, também sou da área do STEM.
tenho mestrado na área da educação e no Instituto eu faço parte do grupo de pesquisa e do grupo de estudo de educação inclusiva, tá? Eu vou chamar o professor José Armando Valente, professor livre doutor na PUC de Campinas. Professor, seja bem-vindo ao nosso Summit do Instituto RED. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ana Cristina, boa tarde, Maria, que está fazendo a tradução. Meu nome é José Armando Valente, eu sou um homem branco, cabelo grisalho, olhos castanhos, estou usando óculos, vestido uma camisa verde com um casaco preto. Atrás de mim tem uma porta e uma parede branca. Eu sou professor aposentado da Universidade Estadual de Campinas e colaboro com o Núcleo de Informática Aplicada à Educação ainda da Unicamp. E a minha área de pesquisa é justamente pensar o uso das tecnologias na educação e atualmente eu estou estudando o uso da cultura maker ou dos espaços makers na educação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E o tema dessa conversa é educação STEM. E eu queria aprofundar esse tema criando essa seguinte questão. Onde é que está a construção do conhecimento quando os alunos usam essa educação STEM? A educação STEM não é simplesmente um agrupamento de áreas, né, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Na verdade, foi criada uma estratégia para desenvolver os fundamentos que os alunos precisam para o mercado competitivo, para a vida, né, para a sociedade do século XXI. Então, não é simplesmente uma tentativa de trabalhar essas disciplinas estanques, mas, na verdade, fazer uma integração dessas disciplinas no desenvolvimento desses fundamentos que são extremamente importantes para o século XXI. E aí, algumas iniciativas educacionais, né? Na verdade, o que a gente pretende é aumentar o entusiasmo e o envolvimento sobre o STEM, sobre as disciplinas, né, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, apoiar melhor esse desempenho, conhecimentos e habilidades nessas áreas, né, e apoiar a questão da equidade, igualdade e excelência, ou ambos, né, como eles costumam dizer. Por quê? Porque, geralmente, essas disciplinas, tecnologia, engenharia especialmente, ou mesmo ciência, elas têm muito interesse dos alunos e não das alunas. E com essa intenção, vamos dizer, da educação STEM, o que se pretende é apoiar essa igualdade, essa equidade, né, e o desenvolvimento desse desempenho nessas disciplinas. Porém, esse relatório da National Research Council de 2014 mostra que, na verdade, essa integração das disciplinas não está acontecendo, ou ela não acontece de maneira satisfatória. E uma outra conclusão também desse mesmo relatório é que existe uma concentração do conhecimento de uma única disciplina, enfatizando mais o conteúdo do que práticas e aplicações do conhecimento. Ou seja, ainda essas disciplinas estão sendo tratadas de maneira estanque e não integradas, como é a ideia original do que foi proposto para a educação STEM. Então, a tentativa de integrar essas disciplinas e aplicar os conhecimentos, né, é um desafio, vamos dizer assim, que está sendo perseguido por praticamente todas as escolas, está sendo feito com o uso da robótica e dos espaços makers, ou da educação maker, como a gente costuma dizer. E isso, então, significa
uma educação talvez mais baseada em projetos, né, onde os alunos, então, desenvolvem esses projetos, criando esses produtos, né, tanto da robótica como nos espaços makers, né, ou mesmo trabalhando com a computação, né, que é uma outra ideia, uma outra tentativa de integrar essas disciplinas. Porém, essas tentativas, embora implementadas e aí tentando ser integradas, né, ao currículo, não estão promovendo essa questão do construção do conhecimento STEM como a gente gostaria. E eu vou fazer aqui, colocar alguns exemplos para mostrar por que isso realmente não acontece. Essa é uma atividade que eu observei numa das escolas que visitei, onde os alunos foram sugeridos pelo professor da disciplina de física construir catapultas. E aí os alunos, então, usando os espaços maker, ferramentaria, cortadora laser, etc., mesmo material sucata, construíram as suas catapultas. Então, essa primeira aqui é feita basicamente com material sucata, né, que a gente chama sucata, é uma colher com elásticos, e à medida que ele coloca a bolinha aqui para disparar, então isso dispara, e né, é o princípio, vamos dizer assim, da catapulta. Essa outra aqui não é nada mais do que aquela versão primeira, um pouquinho mais sofisticada, porque ele colocou os suportes aí também de madeira, feito na cortadora laser, mas ela tem o mesmo princípio da primeira. É uma colher, né, que, na verdade, por meio do elástico, ele lança o projeto. Essa outra aqui é um pouco mais sofisticada, porque aqui tem um dispositivo aqui embaixo que o aluno, por meio de uma mola, coloca o dispositivo aqui e ele é lançado por esse tubo. E essa daqui é uma construção onde o aluno usou canos, que ele coloca o dispositivo a ser lançado aqui, isso percorre, então, esse cano e lança esse projeto, vamos dizer assim, mais ou menos na mesma ideia dessas diferentes catapultas que estão colocadas aqui. A questão que a gente observa é que nesse trabalho nessa disciplina, simplesmente o trabalho para por aí, né? No sentido que os alunos fizeram essa construção, o professor olha para essas construções, ele, de certa maneira, participou do processo de construção dos alunos. A questão que a gente pergunta é, eu olhando para essas construções, é possível entender os conceitos que os alunos usaram, né, para produzir esses artefatos aí, essas catapultas, e eles entendem o princípio, a trajetória que a bolinha aí faz, no caso, né, essa bolinha que eles estão colocando, o disparador aí, eles entendem o que realmente acontece. Uma outra atividade que a gente vê é o caso dos alunos testarem isso, como está acontecendo aqui, né? Eu observei também esse teste de verificar se a bolinha consegue atingir aquele alvo, se ela realmente reproduz sempre esse mesmo comportamento. Ou seja, mesmo observando esse teste, é possível entender que os alunos estão construindo os conhecimentos envolvidos nessa atividade. Essa é a pergunta, porque você incluir atividades STEM é muito interessante, porém, se o aluno, né, trabalhando nessa abordagem, não consegue construir conhecimento, ele simplesmente fica no processo de obter o produto, que, na verdade, tem todos esses conceitos, né? Está envolvido aí, né? Se a gente observar essas catapultas,
Aí eu posso explorar o conceito, por exemplo, de arte, né? Como é que foi feito o lado estético, vamos dizer assim, dessas catapultas. Eu posso explorar a questão científica, né, de como que essa bolinha é lançada, a distância que ela alcança, a curva que ela percorre, o tempo, ou seja, eu posso explorar isso do ponto de vista de ciência, eu posso explorar isso do ponto de vista da engenharia, né? Como é que foi montada essa construção, como é que esses diferentes dispositivos funcionam, e assim por diante. Ou seja, eu poderia aí explorar conceitos, né, da ciência, da tecnologia, da matemática, da engenharia, porém, se eu não trabalho com isso, se eu não, de certa maneira, coloco o aluno a realizar uma atividade explorando esses produtos no sentido de refletir, de pensar sobre os conceitos envolvidos, isso realmente não acontece. Então, a pergunta é: ser capaz de realizar uma tarefa com sucesso significa que o aluno compreendeu aquilo que ele fez? E aí é uma coisa bastante interessante, porque tem muita gente que sabe fazer bolo, por exemplo, mas entende muito pouco de como que as coisas funcionam no bolo, né? Por que que eu tenho que colocar açúcar? Por que que eu tenho que colocar ovo? Por que que coloca leite? Não pode colocar água? Por que que eu tenho que usar farinha? Eu não posso usar farinha de mandioca, por exemplo? Ou seja, aí tem uma questão extremamente interessante, não só de ser capaz de fazer o bolo, mas entender a respeito de como que o bolo funciona. E isso é uma preocupação que o Piaget também tinha. E aí, estudando, por exemplo, diversas situações, no caso aí dos dominós, ele perguntava: as crianças realmente entendem, quando faz essa sequência de dominó, como que esse dominó funciona? Como é que essa sequência funciona? Por que que o dominó cai? E isso significa uma atividade para entender a passagem do fazer para o compreender. E o Piaget, usando essas atividades, ele escreveu basicamente 2 livros. Um que chama Tomada da Consciência, que foi traduzido em 1977 para o português, e o outro que chama Fazer e Compreender, também traduzido em português em 1978. O que ele quer dizer com isso? Que o aluno pode ser capaz de saber fazer, ou seja, de realizar ações complexas e ter um êxito precoce, ou seja, ele consegue fazer a atividade, a pessoa consegue fazer o bolo gostoso, êxito precoce. Porém, tem uma diferença entre você saber fazer e compreender, conceitualizar aquilo que foi realmente feito. E entre esse fazer e compreender, ele fala que tem uma tomada de consciência, né, no sentido que o sujeito começa a entender como que ele passa esses esquemas de ações que ele realizou para os esquemas de operações, no sentido de explicar, de ser capaz de entender que aquela ação, na verdade, por trás daquela ação, tem aí um conceito matemático, um conceito de ciência, um conceito de engenharia, um conceito de tecnologia e assim por diante. E isso, então, como eu disse, ele fez com os dominós, e trabalhando com os dominós, ele entendeu essas 3 fases desse processo de passar do fazer para o compreender. A primeira fase, o sujeito negligencia todos os elementos, né, que estão presentes ali na atividade. Na segunda fase, ele consegue coordenar alguns elementos. E na terceira fase, ele coordena todos os elementos. E como eu disse, isso ele fez com os dominós. A primeira fase, então, ele dá uma coleção de dominós e pede para a criança fazer, colocá-los de maneira que, tocando num, né, para cair, todos os outros caem. Então, a criança consegue fazer isso. E, em seguida, ele pergunta: se eu colocar os dominós assim, funciona? E a criança diz: não, não pode, porque meu primo falou que tem que ser um perto. Ou seja, a criança que negligencia, né,
os conceitos que estão envolvidos e por que esse dominó, por que essa sequência cai. A segunda fase, quando ele faz aquela mesma pergunta, a criança fala, não pode, porque essa distância entre os dominós é extremamente importante. Então, essa distância tem que ser, tem que estar um perto do outro, de modo que esse dominó possa tocar o outro, né, para que ele caia também. Mas quando ele pergunta, eu posso colocar isso, né, fazendo com que os dominós percorram uma curva, por exemplo, onde os dominós estão colocados nessa posição, a criança fala, não, tem que estar um do lado do outro direitinho. Ou seja, a criança conseguiu coordenar um elemento, mas negligencia o outro. E, finalmente, quando está a terceira fase, a criança consegue coordenar todos os elementos, dizendo a distância é importante e esse deslocamento também é importante, de modo que tendo o deslocamento adequado, eu consigo fazer com que o dominó percorra uma curva e assim por diante. Então, para o Piaget, né, fazendo esses estudos, ele mostra qual é o processo, né, como é que essas fases acontecem da criança passar de simplesmente ser capaz de fazer uma atividade para realmente compreender como que essas atividades funcionam. Aí, a outra questão que a gente coloca, nas atividades de robótica e o Maker, o que realmente falta, né, para que os alunos possam construir conhecimento a respeito dos conceitos envolvidos na atividade realizada. E isso, né, na minha opinião, é o que realmente é importante aqui, o professor agora, trabalhando com esses diferentes produtos, com essas diferentes soluções que os alunos produziram, ele fazer uma curadoria no sentido de usar essas produções para entender os conceitos que os alunos utilizaram. Então, o que significa fazer essa curadoria? Significa agora, primeiro, qual que é o foco da atividade curricular que nós estamos trabalhando? Porque poderia ser a arte, né? Eu estou olhando mais para o lado estético da coisa, podia ser matemática, né? Estou querendo explorar os conceitos matemáticos da curva, distância, etc. Eu podia explorar as questões da ciência, né? Qualquer trajetória que a bolinha faz, a velocidade inicial, se a massa é importante, distância, a altura que ela chega, ou seja, eu podia explorar aí os conceitos relacionados com ciência e também os conceitos relacionados com engenharia, por exemplo. Mas aí o professor, quando deu a atividade, ele tem um foco. Se um professor de ciência, provavelmente ele estava focando as questões de ciência, se é um professor de matemática, focando as questões de matemática, assim por diante. Então, considerando que eu estou focando a questão, por exemplo, matemática, eu posso selecionar agora esses produtos com base em soluções inovadoras, né? Porque ali a gente tem diferentes construções, né? A questão estética, a questão de conteúdo, a questão, né, de conexões com outros conteúdos que podia ser feito com esse produto, ou mesmo, por exemplo, se o produto não atinge o objetivo, e a gente pode discutir por que isso aconteceu. Ou seja, aí é um trabalho do professor, de certa maneira, selecionar alguns produtos, vamos dizer assim, para poder discutir e ter um diálogo, né, professor-aluno, sobre como que o produto foi realizado, que conceito que o aluno entende que ele usou para fazer aquilo, como que o produto pode ser melhorado, ou seja, existe aí um processo de diálogo, de reflexão, que o professor pode criar com o aluno, no sentido de tentar entender até que ponto ele está consciente dos conceitos utilizados e quanto que ele sabe a respeito desse conceito, quão profundo, vamos dizer assim, é esse conhecimento a respeito dos conceitos utilizados. Ou seja, criar as condições para passar do simples fazer, né, de você ter o produto, para realmente compreender aquilo que realmente foi utilizado no processo
de produção desse produto. Agora, é muito interessante que, como eu falei, né, isso é praticamente inerente, vamos dizer assim, à educação STEM, no sentido que quando eu trabalho com aquelas catapultas, por exemplo, ali estão envolvidas todas as disciplinas, né, que realmente interessam, né, do ponto de vista de ciência, de matemática, de tecnologia, né, de engenharia. Essa curadoria que eu estou colocando aqui é simplesmente para enfatizar determinados conceitos que estão sendo trabalhados pelos professores, ou pelo professor, na verdade. E aí, então, essa discussão, né, em geral, ela não fica simplesmente centrada na questão disciplinar, mas ela pode envolver também a questão da engenharia, a questão da estética, a questão da ciência, da matemática, e assim por diante. Então, é aí que realmente o processo de construção de conhecimento começa a ser trabalhado. Agora, ele também pode ser aprofundado, né, no sentido que, uma vez que ele tomou consciência dos conceitos envolvidos, se provavelmente isso não está aprofundado, o professor, então, pode determinar aí materiais, né, que ele pode ler, estudar, alguns exercícios que podem ser feitos, construções de outras soluções usando esses conceitos, o uso de simulações, por exemplo. Então, nesse caso, eu posso usar aí uma simulação que é extremamente familiar, que é o PHET, e aí tem simulações de matemática, de ciência, etc., química, e ele explorando, por exemplo, essa simulação, ele vai poder realmente entender conceitos, né, e a função, né, de cada um dos elementos que são presentes nessa atividade. Por exemplo, se a massa do projeto é importante, se a velocidade inicial do projeto é importante, o ângulo de lançamento, ou seja, tem uma série de conceitos aí que podem ser explorados de modo que o aluno possa brincar com essa simulação e realmente entender qual que é o papel do ângulo, qual que é o papel da velocidade inicial, se a massa influi ou não, se, no caso, aí eu posso ter atrito com o vento e coisa desse tipo, alterando o comportamento desse objeto. Então, aqui, realmente, né, trabalhando, aprofundando esses conceitos, realmente o aluno vai ter uma visão muito mais profunda de como funciona essa catapulta, de como que é realmente o aspecto científico, vamos dizer assim, dos conceitos de ciência, de matemática, de engenharia, de tecnologia, que ajudam a realmente essa atividade. Ou seja, a educação STEM é a integração de disciplinas, no sentido que a gente possa trabalhar, né, nesse projeto, integrando todas essas disciplinas. É conhecimento prático, é o sentido de você colocar o conhecimento em prática, né? Não é simplesmente ler material e ficar conhecendo os conceitos, mas praticá-los, botar isso em ação. Integração, teoria e prática, no sentido que é extremamente importante, né, o aluno não só ter os conceitos teóricos, né, mas ele poder praticar, e não só praticar, mas também ter essa questão teórica. Nesse sentido, essa integração teoria-prática é extremamente importante. A construção de um produto mão na massa, né, no sentido que o aluno vai poder, nessa construção, trabalhar, colocar a mão na massa e ter esse produto que vai ser usado para essa reflexão, e a conceitualização com base na reflexão do produto. É aí, então, que, na verdade, você combina todas essas atividades que a gente realizou, não só a realização do produto, mas a reflexão e o aprofundamento, no sentido de ajudar o aluno na construção do conhecimento. Isso faz uma mudança bastante profunda, né,
nessa pedagogia tradicional que a gente tem, primeiro, o professor passando um conceito, em seguida, ele faz uma interpretação, né? Por exemplo, se eu estou falando do teorema de Pitágoras, se eu interpreto isso como uma escada, ou a maneira como você anda em quarteirões, coisa desse tipo, o aluno, na verdade, deve compreender isso e realizar uma série de ações, né, exercícios, para fixar o conceito, né, realizando aí uma série de tarefas, né, que o professor exige para a fixação dessas ideias. Esse é praticamente uma caricatura, vamos dizer assim, da pedagogia tradicional, que, na verdade, funciona, né, da maneira como a gente forma as pessoas. Meu curso de engenharia foi praticamente assim. Eu fiz uma série de disciplinas básicas, aí eu tentei ver como é que isso funcionava em disciplinas práticas e fui fazer estágio, fui fazer etc. no fim do meu curso. E, na verdade, quando a gente pensa na pedagogia STEM, ela começa com uma ação, no sentido do sujeito integrar esses conceitos fazendo uma determinada atividade. Aí entra a questão da reflexão a respeito se aquilo está funcionando ou não. A compreensão, na verdade, ela é suportada por questões teóricas, e aí começa a vir a teoria, né, com base naquela reflexão, no diálogo que o professor faz com o aluno. E, finalmente, a gente tem a questão da conceitualização dos conceitos, né, do que foi realmente realizado. E, à medida que eu faço isso, eu consigo fazer ação, uma outra ação muito melhor, muito mais efetiva, vamos dizer assim, do ponto de vista do uso desses conceitos, né? E aí, na verdade, eu crio um ciclo, né, que é um ciclo de aprendizagem, né, que realmente o que a gente faz na vida, né, quando você aprende a andar, você aprende a caminhar, você aprende a falar, você aprende a ter relações com as pessoas, você aprende a namorar, você aprende a beijar, família, etc. É esse processo de agir, né, tentar entender o que acontece, na maneira que eu vou entendendo o que acontece, eu consigo agir melhor. Porém, isso exige mudanças e condições para essa implementação. Isso não é fácil. Eu preciso repensar os processos de ensino e de aprendizagem, né, no sentido que o ensino tradicional, quando eu mostrei para vocês, ele deve ser revisto. E aí a necessidade de ter um plano estratégico de como essas instituições, as escolas, né, vão fazer essas mudanças, né, e implementar esses novos processos de ensino e aprendizagem. Realmente é preciso repensar, fazer uma reengenharia, né, nas atividades que a gente desenvolve hoje no ensino tradicional. A integração das disciplinas, não é professor trabalhando isoladamente em sua disciplina, mas professores de diferentes disciplinas trabalhando junto. Por quê? Porque mesmo naquela atividade da catapulta, ali tem tecnologia, tem engenharia, tem... Talvez o professor de ciência entenda um pouco de matemática e vice-versa, mas a sofisticação hoje tecnológica e a questão da engenharia, provavelmente esse professor não tem, e era interessantíssimo, né, que existisse essa cooperação entre os professores no sentido de dar conta de implementar a educação STEM, né, no sentido de trabalhar essas disciplinas juntas e não de maneira distante. Repensar o uso das tecnologias, né, não basta simplesmente eu ter a tecnologia, plataforma, ensino online, etc., se eu não tenho essa tecnologia integrada às atividades curriculares e a serviço da construção do produto. E isso é extremamente difícil, a gente está aí lutando com essa ideia, faz mais de 40 anos trabalhando com as tecnologias na educação, e a gente nota ainda que as tecnologias não foram integradas às atividades curriculares. A formação adequada dos professores e alunos, eu coloco aí alunos também, porque não basta simplesmente o conhecimento de conteúdo tecnológico,
tanto o professor como o aluno devem mudar as concepções pedagógicas e entender as reais potencialidades da educação STEM. Se ele não tem compreensão, né, por que está sendo introduzida a educação STEM, ele realmente não tem interesse nenhum em se engajar em atividades desse tipo. Então, tanto o professor como o aluno tem que mudar essas concepções e entender que século XXI exige competências e habilidades diferentes que a gente pode desenvolver a partir da educação STEM. E, finalmente, a mudança do currículo e conteúdo que foi elaborado por lápis e papel, tudo, praticamente a nossa educação infantil até a pós-graduação é baseada no lápis e papel, e eu preciso pensar agora no currículo da era digital, que é provavelmente baseado em projetos e explorando recursos das tecnologias digitais, como imagem, animação, etc., como a gente pode ver aí nas simulações que a gente pode realizar através das tecnologias digitais. E, por último, essa mudança na grade das disciplinas. Por quê? Ter muitas disciplinas por semestre não vai permitir a implantação da educação STEM. Por quê? Porque é necessário tempo para esse aluno colocar a mão na massa e fazer a integração dessas disciplinas. E, na verdade, isso é uma proposta extremamente importante para a redução das disciplinas e redução de hora de bunda que o aluno fica sentado na carteira ouvindo o professor. Eu costumo brincar que a nossa educação está centrada na bunda do aluno e não na cabeça dele, porque tudo, o professor é pago em termos de hora de aula que ele ministrou, ou seja, quanto tempo o aluno ficou sentado ouvindo, e o próprio MEC, né, para você certificar um aluno, exige que o aluno tenha 3.600 horas, né, de sentado na carteira ouvindo o professor. Eu acho que essa é a mudança mais difícil de ser realizada, no sentido de mudar, vamos dizer assim, essa estrutura da escola, tanto ensino básico como ensino superior. Os desafios necessitam, né, promover essas mudanças e criar condições para a implantação da educação STEM. Esse é o grande desafio. E esse desafio é interessante porque aqui nos Estados Unidos, né, onde eu estou, a implantação da educação, o desafio é a implantação da educação STEM, e no Brasil, o desafio é a implantação da BNCC, que é transversal, que as tecnologias já estão lá integradas às disciplinas, né? Existe hoje uma tentativa de ensino híbrido, mão na massa, e aí teremos os mesmos problemas que a gente está vendo aqui com a implantação da educação STEM. Era isso que eu queria mencionar. Obrigado, e aí estou aberto às questões. Muito obrigado. Obrigada, professor Valente. Mais uma vez, as suas palavras são enriquecedoras e eu tenho certeza que o público que vai assistir às palestras do Summit vai tirar muito conhecimento das suas palavras, principalmente no mundo pós-pandêmico, tá? Com relação a isso, eu tenho uma questão. Como tanto o senhor quanto eu somos da área da tecnologia, o quanto, e o senhor já mencionou que por 40 anos a gente tem batalhado para implantar a tecnologia de forma correta no ensino. O senhor acha que depois dessa pandemia, depois da gente ter convivido 1 ano e meio à base da tecnologia, ela vai ser, a gente vai conseguir usar ela de uma forma correta e ser mais utilizada, ou isso vai morrer quando voltar tudo ao normal? Eu acho que vai ser muito difícil ter a volta ao normal, ao que era em 2019, em fevereiro de 2019. Por quê? Porque tanto o aluno como o professor tiveram experiências boas ou más, né?
com o uso das tecnologias. Agora, a maneira como foi feita o uso dessas tecnologias, a gente chama de remoto emergencial. Aí houve de tudo, né? Gente que simplesmente usou o e-mail para mandar informação, o WhatsApp para conversar com os alunos, teve escolas que realmente implantaram uma educação à distância, né, com material, com apoio, de modo que não era simplesmente uma transposição, vamos dizer assim, do que fazia no presencial para o tecnológico. Então, como eu disse, houve de tudo. Se não houver uma preparação, uma formação, um alinhamento, vamos dizer assim, dos professores, das escolas, das instituições, no sentido de entender, né, realmente como que as tecnologias podem ser utilizadas e como que a gente pode explorar essas tecnologias nas diferentes disciplinas, o professor simplesmente saindo de uma situação remota e entrando numa situação pós-pandemia, sem essa formação, ele não vai ser capaz de fazer isso por conta própria. Então, é necessário aí as instituições realmente pensarem como que você usa esse legado, porque é um legado, como eu disse, 40 anos a gente tentando implantar as tecnologias nas escolas e era extremamente complicado, porque razões de infraestrutura, etc, etc. E isso nunca foi feito. E agora, né, a gente teve essa oportunidade de colocar a mão nas tecnologias, como eu disse, bem ou mal, isso foi feito, porém foi feito de uma maneira do que podia ser feito, remota emergencial. Nem sempre ela foi adequadamente utilizada. Então agora cabe às instituições realmente entender que é importante usar esse legado no sentido de formar pessoas de maneira adequada para o uso adequado das tecnologias integradas às disciplinas. Os cursos de formação de professores hoje eles terão que ser revistos, eu acho que completamente. Vai ter que ser basicamente jogado tudo que a gente viu até agora no lixo e pensar de forma dinâmica, pensar metodologias, pensar maneiras de trazer o aluno novamente para a sala de aula, vista o número de evasão que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, depois na volta do ensino presencial. Quanto a isso, professor, quais são o que o senhor pode indicar para os professores hoje começarem a ler, a estudar, até a pensarem em uma implantação quanto a metodologia, o ensino o blended ou o estar junto virtual? O que o senhor pode nos indicar? O professor hoje, depois dessas experiências, e mesmo antes da pandemia, ele já não era um neófito tecnológico, no sentido que ele não sabia o que era tecnologia, né? Porque ele já tem provavelmente um celular, ele já se comunica no Facebook, no WhatsApp, etc. Ou seja, ele sabe como a tecnologia provavelmente funciona, né? Do ponto de vista de treinamento, comercial, etc, etc. O que ele não sabe é fazer essa integração com a disciplina, com a questão pedagógica. E aí, então, é preciso entender que é um processo de formação, e essa formação, eu acho que ela pode ser uma formação em serviço. Eu jamais tiraria o professor da sala de aula para dar um cursinho para ele realmente começar a aprender o que é tecnologia e como faz essa. Né? Então, como eu disse, sobre tecnologia ele deve ter algum conhecimento. A questão é ele escolher um determinado tema, né, um determinado conteúdo que ele conhece, que ele domina, que ele tem mais confortável, né, ter mais segurança com esse conteúdo. E aí pensar
junto com os alunos. Essa que para mim que é o segredo da coisa. Essa parceria que ele pode fazer junto com os alunos, no sentido de falar, como é que a gente pode fazer isso? Que trabalho que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer se a gente quiser usar tecnologia? Que tecnologia que vocês têm? Ah, a gente tem um celular, né, que não tem internet, não tem isso, não tem aquilo, mas um tem outro melhor, ou tem um computador, não sei o quê. Ou seja, essa parceria com os alunos pode ser extremamente interessante para ele começar a repensar, junto com os alunos, né, como que a gente faz o uso dessas tecnologias para desenvolver uma determinada atividade. Agora, se ele tem, por exemplo, na escola, um parceiro, um professor, um colega, que pode ajudá-lo também nesse movimento, né, de sair do tradicional e integrar a tecnologia, seria fantástico, né, porque aí você tem um suporte de um colega para poder fazer isso. Agora, eu não esperaria muito, né, de governo, de secretarias, etc., porque, não sei, pelo que a gente viu na pandemia, mesmo durante a pandemia, isso foi muito, muito, muito mal feito. Ou não, nem feito, né? Jogaram os professores e, se virem, né? A escola vai abrir amanhã. Os alunos vão ter que ter interação com o professor amanhã, e cada um fez o que pôde. Uma outra coisa que você falou que é extremamente importante são os cursos hoje de formação, licenciatura e pedagogia ser revistos no sentido de integrar a tecnologia nas disciplinas que estão sendo trabalhadas. Por quê? Porque nós estamos colocando no mercado professores obsoletos que não têm essa formação. O cara sai da universidade e ele entra na escola. Se ele for tratar da pandemia, ele vai ter o mesmo problema que tem um professor que está lá há 20 anos. Então, como você disse, esses cursos de licenciatura, pedagogia, etc., vão ter que ser totalmente revistos no sentido de preparar esses professores para entrar numa escola, né, entrar numa sala de aula e ser capaz de integrar as disciplinas, as tecnologias na disciplina que ele ministra. Caso contrário, nós vamos ter aí esse problema eterno, né? Isso não vai mudar muito. Professor, a gente está chegando ao final da nossa apresentação. Eu agradeço imensamente a sua participação. Espero poder contar com o senhor por mais algumas outras apresentações. Tá? E, em nome do Instituto, eu agradeço do fundo do coração a sua participação. Muito obrigada e um abraço a todos e a todas. Tchau. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite para participar. Estou à disposição. Um abraço, Ana Cristina. E obrigado aí, Luciene, mais uma vez. Não podemos mais viver como antes. O sofrimento neste momento é inevitável e deixará ainda algumas sequelas. Mas sim, vai passar. A grande questão é que a atuação de cada um de nós é que vai decidir se teremos um mundo melhor ou pior daqui para frente. Eu nasci em 2018 e percebo agora que estava destinada a este momento. Estou aqui para ajudar as pessoas a se unirem na construção de um novo mundo, mais feliz, mais coletivo e mais recompensador para todos. Para mim, num mundo justo, todo mundo precisa sair ganhando. Cada um ganhando o que precisa e ajudando da forma que pode. Eu mostro quem precisa de ajuda e como você pode ajudar. E você entra nessa parceria com o que você pode fazer. Além da satisfação em poder ajudar o outro, eu também te recompenso oferecendo benefícios em diversas empresas parceiras que estão comigo nessa proposta de construir um mundo melhor. Eu sou a Gooders e, para mim, fazer o bem recompensa. Olá, meu nome é Morgana, criadora da Amora Amigurumis, que é filha de pandemia. Nesse período eu fiz vários cursos online de crochê para amigurumi, que são peças feitas com linha de algodão, preservando os saberes ancestrais do trabalho feito à mão. São peças como esse polvinho, que é feito para bebê prematuro, e essas santinhas, que são feitas com muito amor e carinho. E ainda tem desconto pelo Instituto. É só me chamar pelo meu @.
Oi, eu sou a Letícia da Reluse e a marca nasceu da vontade de despertar um viver mais consciente e menos no modo automático, sendo inspiração e referência para consumidores de conteúdo e de moda, impactando positivamente nas relações entre pessoas, conteúdos e meio ambiente. Os nossos valores estão em cima dos 4 pilares da sustentabilidade, priorizando o pilar social, ou seja, queremos condições de trabalho justas, éticas e dignas para todos os trabalhadores de toda a cadeia produtiva da indústria da moda. Os nossos produtos são todos em fibras naturais e tingimento natural. Inclusive esse macaquinho que eu estou usando, que é o mesmo que este aqui, você pode usar com a manga ou regatinha. Tem cupom exclusivo do Instituto, corre para conferir no final do vídeo. Olá, meu nome é Clarice e eu sou a criadora da Calma. Eu lancei a Calma no começo da pandemia, quando eu tive oportunidade de ter mais tempo, né? Parei de atender aqui no meu estúdio, eu sou cabeleireira e maquiadora e mergulhei de cabeça nesse projeto, desenvolvi os produtos e a Calma tem essa pegada sustentável com vários cosméticos sólidos, sem embalagem, ativos naturais, todos os produtos com óleos essenciais e é isso. Venham conhecer. Olá, meu nome é Juliana, eu sou mãe, empreendedora, idealizadora da Gota. A Gota foi criada em 2011 na intenção de estimular o consumo consciente através do uso dos materiais, da responsabilidade que a gente tem com toda a cadeia produtiva. E entre os nossos produtos nós temos as camisetas em algodão orgânico, estampadas com tintas naturais, os sprays florais, aromatizadores de ambiente e a linha folhagem. Então convidamos vocês a conhecer o nosso trabalho, a utilizar o cupom de desconto que a gente está disponibilizando e agradecemos muito a oportunidade de estar aqui compartilhando esse evento com vocês. Eu sou a Silvia da Galeria Garimpo e o nosso grande objetivo e desafio é valorizar a arte regional brasileira. Mais de 90% dos nossos fornecedores são mulheres, são artesãs do Nordeste do Brasil, de cidades muito carentes. E esse trabalho ajuda muito no sustento das famílias. E também o giro dos produtos faz com que a nossa arte não desapareça. Ela vem de gerações em gerações, passando de pais para filhos, de mães para filhas, mas atualmente ela corre perigo de desaparecer. Então, esse é o nosso caminho. Uma curadoria bem afinada, que valorize ao máximo a arte regional brasileira maravilhosa que nós amamos. Olá! Eu sou a Marina, da Marca Única de Moda Sustentável, uma marca que nasceu da vontade de experimentar um processo produtivo mais limpo e ético na indústria da moda. Nesse caminho, nós já conseguimos consolidar um slow fashion com produtos atemporais e de qualidade para durarem. Conseguimos também 100% de resíduo têxtil destinado à reciclagem, 100% do uso do nosso plástico com logística reversa, mão de obra paga em valores justos para os trabalhadores. Todos os nossos produtos vão com tag de papel semente e nossa produção prioriza sempre tecidos sustentáveis com certificação. Como, por exemplo, essa calça aqui, que ela foi produzida com um tecido de fibras recicladas. Segue a gente no Instagram, acesse o site para usar o cupom do Instituto. Oi pessoal, eu sou a Manu da Tia Moda Sustentável, uma marca brasileira consciente, otimista e transformadora. Trabalhamos sob os pilares da sustentabilidade, através de processos de menor impacto, utilização de matérias-primas ecológicas, total conhecimento e apoio à nossa cadeia produtiva, além de projetos colaborativos com pequenos empreendedores e profissionais locais. A Tia trabalha com slow fashion, produzindo uma moda atemporal, diversificada e focada na autoexpressão. Aqui você encontra desde nossas t-shirts com propósito da linha Tia Mais Um, até lindos vestidos como este aqui, por exemplo, feito de fibras naturais e fibras recicladas. Acreditamos ser a mudança que gostaríamos de ver no mundo e influenciar pessoas através do bom exemplo. Temos um cupom exclusivo para o Instituto. Confira e aproveite. Vem ser mais um, vista-se de consciência.
Eu sou a Juliana e eu vim aqui hoje apresentar para vocês a Fabriquei, que é um novo modo de se fazer moda, que junta todo o conhecimento, a sabedoria, a ancestralidade de 3 gerações trabalhando com moda na família, que sou eu, minha mãe e minha avó. E a gente resolveu fazer da Fabriquei uma moda mais sustentável, ética, atemporal, que acolhe a pluralidade, a diversidade, a inclusão. É uma honra a gente estar participando aqui do primeiro Summit da Red. Vocês conhecerem a gente um pouco mais, saber como é o nosso produto, como é a moda slow fashion, qual é esse novo conceito que a gente apresenta. A gente vai disponibilizar um cupom de 10% de desconto para vocês usarem lá no site, até o final do ano. Então, corre lá, ou chama a gente pelo WhatsApp, siga a gente no Instagram, entre em contato. Eu mesma, pessoalmente, posso atender vocês. Quem for de São Paulo, a gente ainda trabalha com as malinhas, que é um conceito super bacana para você provar roupa em casa. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Summit em Rede Brasil. Eu sou a Aline Alcântara, os meus pronomes são ela e dela. Faço parte do Instituto Rede, atuando na pesquisa e educação. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, eles estão presos, uso um óculos de armação prata e estou vestindo uma camiseta preta de bolinhas brancas. E atrás de mim tem uma parede branca. Na tela tem a presença da professora Elisa, nossa palestrante. Ela é uma mulher de pele clara, olhos castanhos, está com o cabelo solto, escuro, liso, utiliza uma blusa estampada e atrás tem uma parede com um quadro pendurado. Tenho também a presença das intérpretes, a Miriam, ela é uma mulher branca de cabelos escuros, está utilizando uma blusa preta e uma parede branca ao fundo. Também tem a presença da Lucinete, uma mulher negra de cabelos escuros, utiliza uma blusa da cor preta com a parede branca atrás. Estarei mediando a palestra A Abordagem Construcionista Contextualizada e Significativa, Formação, Extensão e Pesquisa em uma Perspectiva Inclusiva. Gostaria de apresentar e agradecer a presença da participação da palestrante, a professora doutora Elisa Tomoe Moriyashi Linzen, professora colaboradora da FCT Unesp e docente na Universidade Oeste Paulista, UNOeste. Desejo a todos um bom evento. Passo a palavra à palestrante. Obrigada. Olá, meu nome é Elisa, como a Aline falou, e eu sou uma professora que venho trabalhando com a inclusão desde 1997. Defendi a minha tese em 2000, onde eu já falava sobre como incluir as pessoas com deficiência. Então, meu foco sempre foi a educação especial, né? Na perspectiva da educação inclusiva. No decorrer desse período, eu observei que todos nós, sem exceção, tínhamos uma qualidade, competências e habilidades. Mas também todos nós temos dificuldades, deficiências, e aí eu comecei a observar que a escola, desde o ensino básico até o ensino superior, ela trabalha muito a deficiência da pessoa. E eu achei que tinha que mudar esse foco, trabalhar com as competências de cada pessoa, com as habilidades de cada pessoa, que fossem evidenciadas essas competências e não as dificuldades. De acordo com isso, eu fui orientando, e ao longo desses 23 anos, né, orientando pesquisas e atividades de extensão para que as pessoas começassem a formar as outras pessoas, né, de acordo com as habilidades e a competência. E aí surgiu, a princípio, o ambiente construcionista contextualizado e significativo. Mas, com o decorrer do tempo, nós percebemos que não era um ambiente, que era uma abordagem metodológica. E aí, essa abordagem, nós começamos, ela é construcionista, por quê? Porque ela trabalha com a construção do conhecimento usando a tecnologia, tá? Então, os nossos alunos, eles passam a ser o protagonista
da aprendizagem, né, do processo formativo, onde nós trabalhamos para que eles construam algo do interesse deles, usando a tecnologia. E contextualizado, por quê? Porque todo o problema, toda a discussão, todos os dados surgem do contexto da pessoa que está sendo formada. E ela passa a ser significativa porque os conteúdos disciplinares, eles não são informados, e sim, à medida, quando o aluno ele está trabalhando, desenvolvendo, construindo algo, ele se depara com os conceitos. E aí o professor, enquanto mediador pedagógico, enquanto facilitador, ele dá significado ao conteúdo aprendido. Por isso surgiu a abordagem construcionista contextualizada e significativa. Por que disso? Né? Então, assim, todo mundo me pergunta, Elisa, mas por quê? Porque eu acho que, como o Freire fala, a gente não tem que informar os nossos alunos. Eles têm que vivenciar o processo. E aí nós começamos a usar como estratégia a aprendizagem baseada em projetos, ou então desenvolvimento de projetos de trabalho. E aí, a cada curso que nós desenvolvemos, tanto desde o ensino infantil até o ensino superior, nós fazíamos o seguinte: a gente pensava num tema gerador junto com os nossos discentes, né? Ou então nós sensibilizávamos eles para que eles pensassem num tema gerador. E aí e aí nós desenvolvíamos atividades onde eles iam pensando o que eles gostariam de construir, e aí o professor vai mediando todo esse processo e vai formalizando os conteúdos disciplinares. Nós sempre evitamos de fazer com que o professor, que o conceito parta daquela informação para que o aluno memorize e depois vá aplicar no contexto dele. Nós fazemos o inverso. Por quê? Porque nós ficávamos discutindo. Nós estamos formando os nossos alunos para a vida ou para a escola? Nós estamos formando para a vida. Para ser um bom cidadão, para trabalhar em grupo. Então, nós tínhamos que repensar essa formação. Nós estamos formando os nossos discentes, né, que estão na universidade, que vão ser futuros professores, ou que estão fazendo especialização ou mestrado conosco, para a universidade ou para a escola. Nós estamos formando essas pessoas para a escola. Então, nós queríamos que as pessoas que nós estamos formando desenvolvessem algo para melhorar o seu contexto, para se melhorar enquanto pessoa, enquanto um ser dentro de um grupo, né? E enquanto formador. E sempre, em qualquer lugar, no mundo do trabalho, nas escolas, em todos os lugares nós falamos que queremos um ser proativo e não um ser reativo, que reage às demandas que nós fazemos, mas um ser que pensa, que busca soluções, que resolve os seus problemas. E por isso que nós começamos a pensar, não, nós temos que pensar uma estratégia pedagógica em que os nossos alunos busquem soluções. E aí nós começamos a falar, todo mundo projeta. Quando você acorda, você projeta o seu dia, quando é o início da semana, você projeta a semana, e quando você está, projeta o seu mês, você põe um cronograma, faz um planejamento da sua vida. Por isso que nós pensamos, vamos trabalhar com projetos. Certo?
E aí eu comecei com a minha pesquisa na ACD, e foi muito, muito bacana, porque aqueles seres que tinham deficiências múltiplas passaram a mostrar suas competências, as suas habilidades, mesmo que eu tinha descontrole motor, mas eu conseguia pensar, expressar o meu pensamento por meio da fala, ou por meio, usando o computador que não evidenciava o descontrole motor dele, isso para nós era algo muito, muito valioso. E aí nós começamos a pensar, o que é inclusão? O que é incluir? Né? Para nós, no meu grupo de pesquisa Ambientes Potencializadores para a Inclusão, o grupo API, tá? Nós começamos a pensar que a inclusão é a valorização das diferenças. E aí, assim, o que é valorizar as diferenças? Não é eu falar como a pessoa tem que ser. Eu fazer acreditar que essa pessoa, que esse ser, ele faz a diferença dentro de um meio, independentemente da sua raça, do seu gênero, das suas dificuldades, das suas deficiências. Então, nós começamos a pensar nessas duas coisas. Como formar e o que é incluir. E a base de tudo isso é como eu valorizo as diferenças. E veio também para nós, qual é o princípio da interdisciplinaridade? O princípio da interdisciplinaridade é a generosidade e a humildade. A humildade diante do meu não saber, porque ninguém sabe tudo, ninguém é bom em tudo. E a generosidade é diante do não saber do outro, certo? Porque ninguém sabe tudo e ninguém é bom em tudo. Então, nós começamos a trabalhar dessa forma, dentro dessa abordagem. Aí vocês vão falar assim, Elisa, mas como seria isso? Né? Ok, eu acho que você está certa. Todos os seres são diferentes, cada um tem uma competência, cada um tem uma habilidade. Isso, gente, eu falava desde 1997. E agora saiu em 2017 a BNCC, que fala sobre competências socioemocionais. E eu falava da formação totalizadora, na minha época, que eu ouvia muito o que a Maria Cândida Moraes dizia. Eu não posso pensar na formação de um ser só da forma cognitiva. Eu tenho que pensar nessa formação pensando na formação social, política, emocional, afetiva, né? E cognitiva também, claro. Nós temos que pensar no ser humano como um ser totalizador, um ser que tem sentimentos, que tem alegrias, que tem medos. Então, como nós vamos trabalhar desse jeito? Tá? Eu vou dar um exemplo, como dentro da área de exatas, quando eu cheguei, eu lembro até hoje, em 2019, os meus alunos, eu tinha que ensinar para eles a programar é desenvolver o raciocínio lógico. E eu falei assim, meu Deus, e eles falaram assim, professora, a gente não sabe programar. Eu tinha uma disciplina que se chamava Introdução à Ciência da Computação, que era um pré-requisito. Eu falei assim, nossa, se eu trabalhei com a abordagem CCS com as crianças lá na CD, eu vou conseguir trabalhar com eles aqui tranquilamente no curso de engenharia cartográfica. E aí eu pedi para eles, nós passamos por uma greve muito grande, e eu me lembro até hoje, em setembro de 2000,
no dia 19 de setembro de 2000, para ser mais preciso. E aí eu falei, bom, gente, eu gostaria de saber quais são as grandes áreas da engenharia. Aí um falou assim, meu é topografia, o outro, o meu é uma outra área é cartografia, outra é sensoriamento remoto. E aí nós fomos dividindo as pessoas em grupos. Cada grupo falou, eu quero trabalhar com essa área. Cada aluno, cada discente falava, eu quero trabalhar com que área ele queria. E aí nós fomos dividindo os grupos. Então, nós não dividimos por afinidade, dividimos por área. Aí eu falei assim, bom, agora eu quero que vocês me apresentem um problema. Qual é um problema interessante em cada uma dessas áreas? E aí eles foram procurar os professores do curso que eram especialistas em cada área. Aí eles trouxeram, a partir daí eles falaram, eu falei, que sistema vocês querem implementar para resolver o problema da área que vocês escolheram? Para minha surpresa, em 2 meses, eles já estavam programando, fazendo um programa que nem eu dava conta de resolver, e eles queriam trabalhar com computação gráfica, que não era a minha especialidade. Então, nós tivemos que chamar outros professores, né? Um professor que era especialista em computação gráfica, para ajudar, para que eles conseguissem inserir no sistema deles. E o que aconteceu? Eram alunos do primeiro ano de engenharia. Muitos já saíram com o projeto de iniciação científica. Um deles, que ficou no meu grupo, mandou o projeto para a FAPESP, que é o maior órgão, né, financiador de projetos de pesquisas no estado de São Paulo. E a resposta dada para esse aluno foi que ele teria bolsa até o doutorado, se ele continuasse com aquele projeto. Então, eu quero que vocês percebam que eles foram trabalhando dentro do mundo do trabalho deles, foram desenvolvendo um projeto, e eu fui trabalhando com os conceitos sintáticos e semânticos da disciplina que eu estava trabalhando, que era uma linguagem de programação Pascal. Então, vocês compreendem que não partiu da Elisa. Nós começamos com uma mesa vazia, aonde eu fui mediando um processo, pedindo para que eles me explicassem o que eles gostariam de trabalhar. E aí eles foram, e eu fui construindo junto com eles. Eles chegaram em conceitos que eu nunca havia trabalhado. E aí eu fiquei me questionando, porque foi logo quando eu defendi a minha tese sobre abordagem, eu falei, meu Deus, eu acho que não é abordagem, que esses alunos são bons, apesar da experiência que eu tinha tido na CD, com as crianças do 3º, 4º e 5º ano. Que as próprias professoras falaram, nossa, eu não tinha observado essa competência. Então, foi que eu percebi o potencial dessa abordagem. Que os nossos jovens, as nossas crianças, eles têm um potencial imenso, mas que a gente precisa parar de colocar os nossos jovens sentados para a gente profetizar conteúdos. E sim criar estratégias pedagógicas para que esses jovens pensem, criem, usem as suas criatividades. E que cada um, dentro das suas habilidades, contribua com o seu grupo. Faça um bom trabalho junto ao seu grupo. Eu não preciso escrever bem, mas se eu tenho um bom pensamento, eu contribuo. Eu não preciso falar bem, mas se eu escrevo bem, eu contribuo. Vocês estão entendendo? Eu não preciso ser bom, basta eu ter uma habilidade.
que aí eu posso contribuir com o meu grupo. Eu, Elisa, como uma boa descendente de japoneses, tinha dificuldade em dizer eu te amo, de abraçar, de beijar. E eu aprendi com as crianças com deficiência o quanto isso é gostoso, o quanto isso é natural. Então, isso vem uma formação afetiva. Eu aprendi com essas crianças que a afetividade é uma coisa muito boa. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito importante pensar. E contra aquilo que o Paulo Freire fala, daquela educação bancária, aonde tem uma charge muito bacana, que ele coloca assim, ele faz um professor enfiando um monte de conteúdos na boca de uma criança, ou conceitos, e falando, come, vai ser bom para você no seu futuro. E quando chega esse futuro, se ele não sabe aplicar? Eu tenho certeza que todos vocês aprenderam o Teorema de Pitágoras. Mas eu queria que vocês refletissem. Onde eu uso o Teorema de Pitágoras? Aí vocês vão falar, não, eu não uso. Usam sim. E sabe quando caiu a minha ficha? Quando a minha filha, com 3 anos de idade, virou para mim e falou assim, mamãe, nós vamos pelos catetos ou pela hipotenuque? E aí eu falei, meu Deus, ela sabe Teorema de Pitágoras. E aí a escola, ela tem que aproveitar esses conhecimentos cotidianos para formalizar em conhecimentos científicos. Aí a pessoa aprende para a vida. Eu formo os meus professores para formar na escola e todos compreendem para que eu aprendo tanto os conceitos disciplinares quanto os conceitos para a vida mesmo. Isso eu acho muito assim, importante. Então, falando dessa carreira, desde a educação infantil até o ensino superior, até os meus mestrandos, doutorandos, os professores que nós fazemos formação, nós fizemos uma formação, o REDFOR, que foi para 1.600 professores da rede para trabalhar com educação especial, educação inclusiva. Os professores falavam, agora estou compreendendo, porque eles traziam os dados do que eles estavam vivendo dentro das escolas deles. E os nossos mediadores pedagógicos, eles iam mediando para que eles fossem transformando a escola. Na época, o secretário tinha me desafiado. Ele disse, Elisa, eu quero ver se você consegue fazer uma formação que tenha impacto de verdade nas escolas. E nós fizemos essa formação, né? E aí fui chamada por eles. O índice de evasão foi baixíssimo, girou em torno de 8%, e era uma formação híbrida, à distância, online, com encontros presenciais, 10 encontros presenciais. E teve impacto na escola. Os próprios cursistas, os próprios professores que faziam o nosso curso, avaliaram como um curso, eu acho que o índice estava mais acima de 90%, considerando o curso como bom e excelente. Tá? Dessa experiência, nós publicamos nesse ano, no início desse ano, um livro que um mestrando ele fez sobre o curso que era voltado para se trabalhar com altas habilidades. E aí ele analisa, e os professores falam que o curso foi muito bom, que eles conseguiram ver uma mudança na escola deles. Só que nós percebemos, depois que nós fizemos o follow-up, né, fomos investigar como ficou a escola, como eles estão trabalhando na escola, mas não tinha sido preparado um cargo para eles.
Então, é uma pena, porque nós fazemos a formação bem feita, nós precisamos de uma continuidade. Na CD tinha um menino que, quando nós fizemos a formação dele, eu acho que ele estava, na época era a 4ª série, e agora é considerado 5º ano. E ele dizia assim para mim: nossa, eu pensava que eu não era capaz de nada. E hoje eu vejo o quanto eu sou competente. Eu sei fazer um texto com início, meio e fim. Eu sei contribuir para o meu grupo. E eu fiquei muito feliz. Ele foi aprovado, mostrou todo o potencial e toda a competência dele. Que apesar das dificuldades motoras dele, porque ele não andava, das dificuldades intelectuais que ele tinha, ele se via como um ser produtivo, um ser competente, que contribuía com a sociedade. Mas aí ele saiu e foi para o ensino regular, saiu da escola da CD. E o professor começou a trabalhar dessa forma, em que ele professa conteúdos, professa conceitos, e o aluno fica lá recebendo, e depois ele tem que devolver para o professor. E aí ele me encontrou, não sei se vocês conhecem o Teleton, nós fomos chamados, tanto eu quanto ele, para falar no Teleton. E ele falou: professora, a escola que eu estou não é a mesma escola, não tem a mesma forma de ensinar como vocês ensinaram. E eu percebi que lá eu não consigo ser quem eu sou e nem mostrar o que eu sou. Então, isso é muito importante, gente. Se eu quero formar alguém, eu tenho que fazer uma formação onde eu vou dar a possibilidade para que esse alguém se mostre o seu potencial, a sua habilidade, como um ser pensante, um ser criativo. Tá? E aí eu fico pensando, como fazer isso? Em 2015, eu defendi a minha livre docência, que era a formação de professores para uma escola digital e inclusiva. E aí, junto com alguns membros da minha equipe, nós produzimos, em cima da minha livre docência, esse livro, tá? Que fala abordagem construcionista contextualizada e significativa, formação, extensão e pesquisa no processo de inclusão. E nós trabalhamos desde a educação especial até a educação inclusiva, quer dizer, professores do AEE e os professores da classe comum, nós formamos desse jeito. E nós trabalhamos desde a educação infantil até o doutorado, para que as pessoas descubram a sua autoimagem e percebam o quanto eles são bons e o quanto eles podem contribuir para uma sociedade melhor, para um mundo do trabalho melhor. Elisa, e dentro dessa abordagem, como você avalia? Tá? Dentro dessa abordagem, eu faço uma autoavaliação. Cada um vai dizer de si mesmo o que ele acha que melhorou, o que ele aprendeu, qual foi o desenvolvimento, o crescimento dele. Eu faço uma avaliação entre pares do grupo. Ele contribuiu? No que ele contribuiu? Como ele foi importante para nós dentro do grupo? E eu faço uma avaliação entre grupos. Aquele grupo foi bom? Por que foi bom? Então, dentro de um processo reflexivo, que inicia do ser, e aí vai para o grupo, vai para a sociedade. Meu trabalho contribui para a sociedade, para a política, para o mundo do trabalho, para a minha profissão.
Então, essa avaliação, eu crio uma planilha e faço uma avaliação formativa, aonde eu observo desde a produção até faço prova escrita. Então, eu consigo fazer uma boa avaliação, aonde não tem só a percepção subjetiva do professor, mas como de todos os envolvidos dentro de uma sala ou de uma classe. Tá? Eu acho, não sei se acabou o meu tempo, mas é sobre isso que eu gostaria de falar. Nós já formamos mais de 5.000 professores para usar tecnologias assistivas, porque também nós temos que produzir todo o material produzido, ele tem que dar uma equiparação de oportunidades, para que, mesmo que a pessoa que não enxerga possa ter os mesmos acessos que uma pessoa vidente. Uma pessoa que não escuta possa ter libras e legendas. Então, nós formamos mais de 5.000 professores do Brasil inteiro para que consiga produzir materiais acessíveis. Tá? Então, essa é a história da Elisa e de um grupo de pesquisa que nada se faz sozinho. Nós fazemos com um grupo muito grande de pesquisadores, e que eu estou aqui representando esse grupo. Muito obrigada e desejo que vocês repensem como vocês estão formando. Que tipo de professor, que tipo de docente eu sou. Tá? Desejo muito sucesso para vocês. Gostaria de agradecer à professora Elisa pela palestra. Foi muito boa a sua fala. Acho que para os profissionais da educação abre um novo panorama, né, para a gente repensar a educação e o processo de formação, né. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir para as perguntas à professora Elisa, para a gente discutir um pouco melhor sobre a abordagem CCS. Pensando no cenário atual que a gente está vivenciando com a pandemia, como a gente poderia pensar em utilizar a abordagem CCS, pensando nesse retorno das aulas, pensando no ensino híbrido que a gente ainda está vivenciando, como que os professores poderiam se beneficiar da abordagem CCS nesse cenário que a gente está vivenciando agora? Nesse cenário, Aline, com tantas perdas que nós tivemos, eu sempre falo assim, primeiro, acolher os nossos alunos, ouvir um pouco e pensar como fazer, porque, assim, cada cenário vai ser diferente, né? Tem cenários que eu vou ter vários recursos, várias coisas, e tem cenário que vai ser o mais simples possível, o mais pobre possível, né? Então, assim, ver em primeiro lugar, refletir junto com os alunos. O que nós temos para hoje? O que nós precisamos de agora em diante? E aí, dentro daquilo que ele precisa trabalhar com o aluno, cada professor, ele sabe qual o conceito. Professor de química, física, matemática, sabe. E aí, ele, dentro daquilo que ele pode, do que é possível, ele construi com os alunos alguns projetos de reestruturação da escola, de revisão do que nós vivemos. Por que eu falo assim, olha, gente, houve uma curva dessa pandemia, de mortes, de contágios, trabalha a matemática aí. Tem tantos dados. Ou se eu não quero trabalhar com isso? É que nem eu falei assim, teve as Olimpíadas. Olha, para você ter uma ideia de diferença, vamos pegar assim. Tem professores que estão trabalhando em inglês.
Aí ele manda o aluno ficar lá, ele fica falando de inglês o tempo todo. Tem professores que estão trabalhando em inglês e a criança está dentro de casa. E aí ele fala assim, ó, me diz tudo que tem dentro da sua casa. Isso é contextualizar. Aonde você está? Ah, estou na minha casa. Ah, minha mãe me trouxe para uma chácara. O que tem aí? Como que é a pronúncia? Como que é, por exemplo, cavalo em inglês? Como é, por exemplo, cama em inglês? Vamos construir, então, isso é uma abordagem construcionista. E aí ela vai formalizando os conceitos. Que realidade que eu vou ter? Eu vou ter que analisar a minha realidade. Agora, eu, Elisa, estou tanto na Unesp quanto na UnoOeste, né? Então, o que eu faço? Eu falo para eles, não faça para mim, faça para vocês. Eu, Elisa, eu já me aposentei. Eu aprendo com vocês a cada dia, mas o que vocês querem aprender? Como eu vou contribuir para que vocês aprendam, para que vocês se desenvolvam? Então, eu acho que aí, vamos construir junto. Aí entra o construcionismo. Pode ser por meio da tecnologia, educação híbrida. Desde quando, Aline, no nosso grupo, nós falamos sobre educação híbrida? Né? Desde 2000. E agora que deu um boom e foi um choque. Eu lembro que até você ficou assustada no início. Mas tudo deu certo, né? Desde que a gente consiga um bom diálogo, olhar para o aluno, olhar para o contexto dele, olhar para o contexto da escola e quais são as nossas possibilidades. Eu gosto de trabalhar em cima das possibilidades. Eu sempre falo, existe o campo do real, né? Do real que está aqui, do ideal e das possibilidades. E aí, chegando nesse campo, a gente consegue fazer o que pode fazer de melhor. Sim, com certeza. Até questionei isso por experiência própria, né, de vivenciar dentro dos CEPIDs, essa questão do que a gente pensa ser o ideal, do que seria o normal, né? Eu acho que o conflito no momento é esse, da gente tentar voltar ao normal e não entender que não existe um normal, existe o que se é possível fazer com o que a gente tem no momento, né? Então, eu acredito que a abordagem CCS tem muito a contribuir em relação a isso, principalmente em valorizar a diferença, né? Em saber que o outro também tem nos a ensinar, da mesma forma que o professor também tem como mediar o ensino e aprendizagem daquele aluno. Teve um momento que você citou sobre a formação do ser. Ainda é muito comum dentro das escolas a gente se preocupar muito com a questão cognitiva do aluno, né, do que ele é capaz de aprender, mas como professora eu sei a importância do ensinar. Então, a sua fala foi muito de encontro a isso, da gente conseguir unir as duas coisas, né, o ensinar e o aprender, e todo mundo construir o saber de uma forma conjunta, né. O processo de formação do professor ele é complexo e eu acho que a vivência de cada um, sendo algo contextualizado, significativo, é o que contribui de fato com o aprendizado, da mesma forma dos exemplos que a professora nos trouxe. O CEPIDS, as pesquisas que a gente realiza, a gente sabe que isso já vem há muito tempo e está se tornando cada vez mais real dentro do nosso cenário. Você acredita que cada vez mais essa forma de pensar dentro de uma abordagem CCS vai se tornar mais comum e acessível a todos, independente da sua realidade? Eu fico pensando assim, que todo mundo sabe o que deve ser mudado, né? Todos os professores falam, olha, precisamos mudar, né? E sabe por quê? Porque nós não estamos atendendo mais a essa realidade dos nossos alunos, das nossas crianças, né? Mas nós continuamos perpetuando uma abordagem metodológica de transmissão da informação,
continuamos perpetuando isso. E aí, eu falo que existe um paradoxo. Se você for pensar, se você conhece crianças, se você for pensar, quando você convive com as crianças fora da escola, você fala assim, nossa, como essas crianças estão vindo cada vez mais inteligentes, como elas são espertas, né? Ontem mesmo eu estava com o filhinho da Dani, ele mexendo no meu celular, ele já fazia com os dedinhos assim, e apontava as fotos e apontava quem eram as pessoas. Então a gente fala que essas crianças estão vindo cada vez mais inteligentes. Mas, quando elas chegam na escola, você que está na escola, você ouve, essas crianças estão vindo cada vez pior. Não é um paradoxo? Olha, enquanto filho, neto, não sei o que, eu acho eles inteligentes. Enquanto estudantes, eu acho eles burros. Burros, assim, no sentido, né, que eles estão vindo cada vez pior. Então, aonde está o erro? E eu acho que, se nós não mudarmos a forma que nós estamos trabalhando, não precisa ser abordagem CCS, mas cuidado também. Está um modismo de metodologias ativas, mas não adianta eu mandar ele ficar repetindo as coisas que eu estou falando. A ação é dele, mas a direção é minha. Então, eu não estou deixando ele criar, ele produzir, ele se perceber no mundo. Você está entendendo? Então, é isso que é contra isso. E você sabe o quanto eu sofro enquanto, assim, de rejeição, né? Por conta de querer dar vez e voz aos estudantes. Então, a gente precisa parar para pensar. E o sentido etimológico da palavra ensinar, qual que é o sentido etimológico? É dar significado a. Não é informar a. Você está entendendo? Ensinar de ensignare. O ensino, ele é coletivo, mas a aprendizagem ela é individual. Se eu não mudar isso, o meu ser, o ser não vai se descobrir. Sim, com certeza, professora. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença no nosso evento. Foi um prazer dividir esse momento com a senhora. É sempre uma oportunidade da gente aprender e repensar, eu acho que a nossa prática, as nossas ações, porque no dia a dia às vezes, a gente acaba se esquecendo ou achando que é muito difícil ou tentando seguir um padrão. Então, a sua fala, acho que abre portas para a gente parar, repensar a nossa prática e tentar fazer diferente. Obrigada. Sou eu quem agradeço a vocês, né, e a comissão, quer dizer, a comissão organizadora, em seu nome agradeço a todos, tá bom? E um beijo grande para a Lucinete, que é a nossa intérprete querida. Tá? Muito obrigada e desejo muito sucesso no evento, estou sempre à disposição. Um beijo no seu coração, que você é uma pessoa muito, muito querida para mim. Obrigada.